Lula não será candidato em 2026 devido à gravidade da informação que foi confirmada agora que há poucos instantes pelos aliados do Lula. Gente, eu vou trazer todos os detalhes dessa notícia terrível sobre o Lula que acabou de ser confirmada agora direto de Brasília. Nesse vídeo também temos novas informações sobre o verdadeiro estado de saúde de Jair Messias Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro acabou de postar um novo vídeo nas redes sociais com mais tempo, né? Ele disse, olha, ontem não deu para falar muita coisa, mas hoje eu vou revelar absolutamente tudo, eu não vou esconder nada de vocês. E trouxe uma informação extremamente grave que não tinha sido informada no dia de ontem sobre o verdadeiro estado de saúde de Jair Messias Bolsonaro. É muito, mas é muito mais grave do que a gente imaginava, inclusive além da fala do Flávio Bolsonaro. Eu vou trazer também o próprio médico do Bolsonaro trazendo aqui esta informação que deixou também a direita devastada nesse dia de hoje. É muito mais grave do que a gente imaginava, gente. Tá? O estado de saúde do Bolsonaro piorou drasticamente e o próprio médico e o Flávio vai explicar. Eu vou colocar um vídeo de cada um explicando tudo o que está acontecendo. E também tem notícia terrível para o ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Daniel Vorcaro, direto da prisão, acaba de revelar uma bomba que atingiu em cheio o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Agora está explicado por que eles não querem CPMI do escândalo do INSS. Agora está explicado por que alguns ministros no STF não queriam a manutenção da prisão do Daniel Vorcaro, queriam ele solto, porque não queriam a delação premiada. Pois bem, gente, está direto da prisão, Daniel Vorcaro, isso antes da delação, imagina na hora que acontecer a delação. Daniel Vorcaro acabou de soltar uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes, que eu vou trazer e explicar tudo nos mínimos detalhes aqui para vocês. Claro, além dessa, tem outras várias informações, não vou ficar dando spoiler de tudo aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Já vou começar aqui, ó, rápida, breve e bem objetiva, daquele jeitinho que eu sei que todos vocês gostam. Rapidamente, ó, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Pessoal, larguem tudo que vocês estão fazendo, porque nós temos um assunto muito importante para tratar, que sobre uma pessoa que a gente gosta muito, pelo menos eu, né, gente, tá? Desde a minha infância, eu sempre assisti o programa do Ratinho. O próprio SBT eu gostava muito, gostava de assistir o Chaves. Gente, eu gostava de assistir o Chaves no SBT, eu era louca por aquele programa, eu não perdia um programa do Chaves. Então, assim, o que eu assistia no SBT, que era o programa do Ratinho à noite, e assistia o Chaves durante a tarde. Eu me lembro que eu chegava da escola, eu já ia louca para assistir o Chaves, então. E agora o nosso apresentador Ratinho, nosso querido Ratinho, está sendo perseguido por essa esquerdista, extrema esquerda, isso aqui, né, gente, tá? E o Ratinho, olha só a decisão que acabou. Calma, gente, tá? O apresentador Ratinho acabou de reagir. Vou trazer um vídeo dele aqui. Ele não baixou a guarda, ele não baixou a guarda, ele reagiu a Érica Hilton. Eu vou trazer o vídeo dele daqui a pouco, mas antes, veja a decisão que acabou de sair. Ministério Público Federal pede que Ratinho e SBT paguem 10 milhões por ofensas a Érica Hilton. Inclusive, ela soltou um vídeo comemorando isso aqui, com fogos, champanhe, só faltou fogos e champanhe. Ela postou um vídeo, né, descendo a lenha no Ratinho, dizendo que a justiça vai ser feita e blá, 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 blá. Aí o Ratinho veio e reagiu, gente. Então, vou colocar aqui agora na sua... Então, se o primeiro passo, né, da ação da Érica Hilton, o Ministério Público acatou o pedido dela. O Ministério Público Federal acatou o pedido da Érica Hilton contra o Ratinho. Aí o Ratinho, a gente pensa assim, nossa, o Ratinho deve estar com muito medo, né? O Ministério Público acatou o pedido. Nossa, então nessa primeira etapa ela saiu vencedora, mas tem muitas etapas ainda pela frente. Mas aí o apresentador Ratinho veio e postou esse vídeo aqui nas redes sociais, gente. Ele não se rebaixou, peitou e mandou o recado. Vejam só. Muita polêmica, né? Eu defendo a população trans, mas defendo também o direito de questionar quem governa. Crítica política, gente, não é preconceito, é jornalismo. E eu não vou ficar em silêncio. É jornalismo. Gente, tá aí. Ele volta, né, a afirmar o que ele disse.
Ele vai cobrar das pessoas que são pagas, né, para trabalhar, para a gente questionar as pessoas que foram eleitas, são pagas com o nosso dinheiro. É um direito dele fazer isso e ele não vai baixar a guarda. Não vai baixar a guarda. O apresentador Ratinho acabou de mandar um recado. Basicamente, eu não vou baixar a guarda, mesmo depois da decisão do Ministério Público Federal. E agora, gente, vocês sabiam que o STF rachou? Parece que Alexandre de Moraes e Dias Toffoli foram abandonados pelos demais colegas do INSS por causa dos últimos escândalos, né? Principalmente o escândalo do caso Master. Gente, tá? Racha dentro do STF. Alexandre de Moraes e Dias Toffoli abandonados. O elenco STF Futebol Clube rachou. Com a prisão do banqueiro Daniel Porcaro confirmada, muita gente em Brasília deve estar arrancando os cabelos. A segunda turma do STF formou hoje maioria para confirmar a prisão do dono do Master, determinada pelo ministro André Mendonça. O pedido veio depois que Mendonça descobriu que Porcaro tinha capangas, acessava informações sigilosas do Ministério Público e da Polícia Federal e mandava quebrar dente de jornalista. Na segunda turma estão 5 ministros: Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Nunes Marques e André Mendonça. Como Toffoli se declarou suspeito, sobraram 4. Fux já tinha acompanhado Mendonça, deixando o placar empatado. De Gilmar Mendes ninguém espera nada. Cássio Nunes, que era uma incógnita, voltou para prender. Vale lembrar, Porcaro foi preso pela primeira vez e ficou só 12 dias. Logo depois, uma desembargadora mandou para prisão domiciliar. Agora, tudo muda. Imagina esse homem, acostumado a luxo e favores, trancado num cubículo enquanto a investigação continua. Isso rima com delação premiada. Se Porcaro abrir o bico, muita gente pode se complicar. Gente até do STF a julgar pelo contrato de 129 milhões e a parceria no Resort Itaiaia. Os ministros que mantiveram a prisão bancaram esse risco, ou seja, soltaram a mão dos coleguinhas sabendo que pode vir pela frente. Lembra daquela reunião secreta dos ministros que vazou? Flávio Dino disse que era STF Futebol Clube e não via problemas no que a PF apontou sobre o Toffoli. Pelo visto, o time não tá assim tão unido. Nem todo mundo vai fechar o olho para sempre. Agora é torcer pela delação. Faça um favor para o Brasil. Delata logo, Porcaro. O elenco STF Futebol Clube... Essa podia ser uma hashtag, né? Podiam subir, né, gente? Essa hashtag lá no Twitter, né? Delata logo. Gente do céu, a gente tá rindo aqui, mas quem deve estar chorando aí pelos cantos deve ser o ministro Alexandre de Moraes, que deve estar se descabelando. Delação do Daniel Porcaro, gente, tá? Racha no STF, gente, tá? Nunes Marques, gente, me surpreendeu, Nunes Marques, ontem eu fiquei com medo. Vocês sabem que eu tenho as minhas ressalvas com o Nunes Marques, né? Aquele cara que você olha, que você não tem, assim, muita confiança. Eu já disse isso pra vocês aqui. Luiz Fux e André Mendonça foi lá e votaram pela manutenção da prisão do Porcaro. E o Porcaro, gente, é aquele cara que é acostumado em ficar em mansões, em triplex, em mansões à beira-mar, mansão em Miami, Campos do Jordão. O cara gosta do luxo, de coisa grande. Vocês acham que o Porcaro vai aceitar ficar preso muito tempo num cubículo da Polícia Federal? Claro que não. Claro que se chegar nele e falar, olha, cara, em vez de você pegar 30 anos, você pode pegar 10. Em vez de você pegar 20 anos, você pode pegar 5. E aí, o que é que você vai preferir? O que é que vocês acham, gente, que o Daniel Porcaro vai fazer? Ele vai abrir o bico, ele vai delatar, ele vai entregar, ele vai mostrar tudo que ele tem. E é por isso que tem ministros, né, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, que deve estar chorando pelos cantos, e um deve estar se descabelando, porque o outro nem cabelo tem para se descabelar, gente. Mas assim, que situação, que reviravolta, gente. Eu falo para vocês, gente, tá, que a política é um jogo de xadrez, a gente nunca sabe qual vai ser o próximo movimento. Plot twist escarpados acontecem a todo instante, reviravoltas acontecem. É isso, gente, a política e o judiciário é isso. E dessa vez, segundo a Marina Helena, rachou o STF e Alexandre de Moraes e Dias Toffoli foram abandonados à própria sorte. Ou seja, cada um por si. Gente, tá?
Inclusive tá aí, ó, só para título de informação aqui, para lisura, né, da informação, tá aqui, ó. Daniel Vorcaro troca 2 advogados e prepara processo de delação. Isso aqui, gente, tá? É praticamente o Daniel Vorcaro mexendo doce ali nos bastidores para fazer a delação. Só que para fazer a delação, ele quis o advogado mais poderoso no que diz respeito à delação. Tá? Daniel Vorcaro troca 2 advogados e prepara processo de delação. E ele é um cara que tem muito dinheiro, afinal de contas, roubou muito, tem muito dinheiro disponível para gastar com advogados. E ele pegou, gente, tá? O melhor advogado no quesito delação premiada. Ele foi assim, maquiavélico. Cara, se eu tenho muito dinheiro, eu vou pagar o melhor advogado no quesito delação premiada. E é esse que está aparecendo aqui na sua tela, gente, tá? Eu acabei de ver um jurista aqui falando, né, deu uma entrevista, ele disse, olha, esse advogado que o Daniel Vorcaro escolheu, ele escolheu a dedo. Ele é o melhor advogado do Brasil no quesito delação premiada. E ele já disse logo aqui, ó, na primeira entrevista, novo advogado de Vorcaro se pronuncia e diz que delação é meio de defesa. E ele promete ir com tudo. Doa a quem doer, ele vai com tudo para tirar o seu cliente, Daniel Vorcaro, da prisão em regime fechado. Tá aqui, ó. Novo advogado de Vorcaro já defendeu José Dirceu e Braga Neto, gente, tá? Vocês se lembram dele, né? Ele ficou bem famosinho, principalmente agora, nesse julgamento aí do processo do golpe, né, que nunca aconteceu, né, nesse processo aí do golpe, ele estava defendendo o Braga Neto, inclusive ele deu várias entrevistas na Globo News, no UOL, até mesmo acho que para a Globo também, ele deu várias entrevistas defendendo o Braga Neto, então ele ganhou uma fama nacional nessa questão, e o Daniel Vorcaro deve ter ficado de olho, porque, segundo vários juristas, esse aqui é o melhor advogado do Brasil. Inclusive tem livros aí que ele já publicou com esse tema de delação. Dizem que é o melhor, gente, do Brasil, que é esse aqui que vai defender o Daniel Vorcaro para desespero de Alexandre de Moraes Dias Toffoli e grandes autoridades aí no Brasil. Pessoal, vocês estão sabendo disso aqui? Deixa eu trazer isso aqui que é bastante interessante. Parece que foi revelado um plano do Lula contra Donald Trump. O Lula parece que está com um planinho aí arquitetado e já está colocando em prática contra o Donald Trump. Comprando briga de cachorro grande que não sabe que não pode vencer, né? É como se fosse, imaginem um pincher gritando com um pitbull. É mais ou menos isso. O Lula, meu Deus, não cansa de passar vergonha. Olhem só. Lula revoga o visto de Darren Beach, assessor sênior do Departamento de Estado do governo Trump. Um dos homens mais próximos de Donald Trump, é esse que está aqui na sua tela. Inclusive, o Alexandre de Moraes tinha autorizado ele a visitar o Bolsonaro, aí o chanceler Mauro Vieira deu ataque de pelanca e o Alexandre de Moraes voltou atrás. E esse comentário do Maurício Marcon aqui, eu achei muito interessante. A estratégia do Lula é clara: tensionar as relações com Trump para levar sanções e colocar a culpa na direita, voltando com o discurso da soberania. Então parece que esse é o plano do Lula contra o Donald Trump. É tipo assim, comprar briga com o Donald Trump num assunto polêmico, que é aquela questão da revogação do visto, porque aqui no Brasil vários tiveram vistos revogados, principalmente ministro do Lula, lá o da Saúde, o Padilha. E o Lula, numa espécie de vingança, ele fez questão de nem esconder, porque ele disse isso ontem em evento que eu coloquei aqui no canal para vocês. O Lula foi lá e revogou o visto do aliado do Trump. Tipo assim, ó, cara, isso aqui é uma vingança. O dia que você devolver o visto do meu ministro, da esposa dele e da filha, aí a gente volta a conversar. Mas agora, por hora, o governo Lula autorizou a revogação do visto do aliado de Donald Trump. Gente, sejam honestos. Nessa briga, quem vocês acham que vai sair perdedor? Meu Deus do céu, gente. O cara invadiu a Venezuela,
capturou, prendeu o ditador Maduro, invadiu, atacou o Irã, eliminou aquele monte de terrorista. Agora, entre Trump e Lula, quem vocês acham que vai sair devastado dessa briga? Vamos lá, gente. Agora, a partir de agora, eu vou trazer um combo de notícias terríveis sobre o Lula, que acabou de ser confirmada direto de Brasília. São 3 informações. 3 informações, gente, tá? A primeira é essa que está aqui agora na sua tela. Prestem muita atenção. Haddad reconhece que reeleição de Lula está mais difícil com Flávio na disputa. Até ministro do Lula acaba de admitir que vai ser basicamente impossível o Lula vencer o Flávio Bolsonaro. Calma, gente, que essa aqui é só a primeira notícia terrível para o Lula. Tem 3 que eu vou trazer aqui. Bem rapidinho, tá? O ministro Fernando Haddad da Fazenda admitiu ver um cenário eleitoral mais difícil para a reeleição do Lula diante do crescimento de Flávio Bolsonaro nas últimas pesquisas de intenção de votos mais recentes. Desempenho crescente do filho do ex-presidente Bolsonaro reforça a percepção dentro do PT de que a disputa nacional pode ser mais acirrada do que o governo imaginava no início do ano. Sem mencionar diretamente o nome de Flávio, Haddad admitiu que o avanço do senador nos levantamentos alterou as expectativas do Lula. Segundo ele, a disputa presidencial parecia mais tranquila até o final do ano passado. Ele disse o seguinte: eu imaginava que o cenário de 26 ia estar mais fácil para o presidente Lula. Imaginava mesmo, afirmou em entrevista ao site Opera Mundi nesta última sexta-feira 13. 13, gente, tá? Eu odeio esse número. Vamos lá. A próxima notícia terrível para o Lula. Lula perdeu apoio entre esquerdistas. Sabe aqueles esquerdistas assim que estavam na dúvida? Pois é. Flávio Bolsonaro está conquistando até essa turma. Pode uma coisa dessa, gente, tá? E parte deles diz votar em Flávio Bolsonaro. Meu Deus do céu, o Lula... Gente, a informação que a gente tem é que o clima, gente, tá? É de tragédia no Palácio do Planalto. É uma choradeira pelos cantos, tá? Gleice Hoffmann marcando reunião de última hora. É ministros do Lula se descabelando para tentar entender o que está acontecendo. É o Lula cobrando do Sidônio que ele é o cara do marketing do Lula, parece que não está servindo para nada, parece que está sendo... Parece que todo mundo ali é um bando de inútil para o Lula, porque o Lula está descendo, caindo nas pesquisas. E o chororô tomou conta do Palácio do Planalto, gente, tá? Uma choradeira. Então o Lula perdendo espaço até nos esquerdistas, gente, tá? Meu Deus, é muita tragédia para um homem só. E agora a terceira, Paraná Pesquisas, no Espírito Santo, Flávio supera Lula, não só no primeiro turno, mas no primeiro e no segundo turno. Nos 2 turnos, no Espírito Santo, Flávio Bolsonaro supera, ele vence Lula da Silva. Senador chega a 41,5% das intenções de voto entre os eleitores capixaba, mostra levantamento, gente, tá? Para desespero da esquerdalhada, dos companheiros, dos cupinchas do Lula. Tá aí, gente, tá? Mais uma pesquisa e Lula... Tá vendo o desespero? Por que reunião de última hora? Por que Gleice Hoffmann tá desesperada? Corre grande risco do Lula ser alijado, expulso da política. Tá um desespero no Palácio do Planalto, gente, tá? Janja da Silva vai perder ali a sua mordomia, a sua vida de luxo, as viagens pelo mundo afora. Vai acabar tudo, gente, tá? Vai acabar tudo. Não é fácil, não. O Flávio Bolsonaro acabou de postar esse vídeo aqui nas redes sociais. Dá para perceber que ele chorou muito. Você percebe nos olhos dele que a situação é muito mais grave, né? O estado de saúde do Bolsonaro é muito mais grave do que a gente imaginava. E hoje, com mais tempo, ele decidiu revelar absolutamente tudo, gente. Tudo que não foi dito ontem, né? No momento em que Bolsonaro foi hospitalizado, que os médicos ali soltaram ali algumas informações preliminares, Flávio Bolsonaro decidiu falar tudo e não esconder nada dos apoiadores do Bolsonaro. Assistam com muita atenção, porque a gravidade, o estado de saúde do Bolsonaro
é muito mais grave do que a gente imaginava. Assistam com muita atenção. Compartilhar com vocês uma outra coisa que eu não tinha dito ontem ainda. Ontem, no final do dia, eu conversei com o médico do meu pai, Dr. Leandro, e, enfim, depois de tudo que eu já falei para vocês, que meu pai foi um grande susto pra gente ontem, pegou todo mundo de surpresa, que ontem eu tinha visto ele abatido, estava com a voz fraca, não estava conseguindo se equilibrar. O Dr. Leandro me falou ontem, Flávio, mais uma vez teu pai escapou por pouco, porque se ele ficasse mais 1 ou 2 horas lá no 19º Batalhão e não fosse levado para o hospital, ele tinha grande chance de se complicar, porque da outra vez que ele se desequilibrou, bateu com a cabeça, vocês vão lembrar que o Alexandre de Moraes levou 24 horas para autorizar o meu pai a ir até o hospital. E se tivesse acontecido isso de novo hoje, graças a Deus o pessoal lá do 19º Batalhão da PM do DF botou ele na ambulância, fez todo o esquema de segurança e correu lá pro hospital em Brasília, e ele foi rapidamente atendido. O doutor Leandro foi muito claro, falou que se ele demorasse mais 1 ou 2 horas, a chance era de que ele tivesse uma infecção generalizada, e em casos como esse, 1 a cada 2 pessoas apenas sobrevivem. Então vejam aí que, mais uma vez, meu pai escapou por pouco, é Deus no comando, né? Se alguém tem alguma dúvida, que sempre é Deus ele tomando conta dele, eu não tenho. Então queria agradecer a todos vocês que fizeram esse jejum, né, de meia-noite até agora, 6 da manhã, então são 6h05 agora. A gente vamos fazer essa oração para entregar esse jejum. E eu não falei com ninguém aqui agora de manhã sobre meu pai, mas acredito que esteja tudo bem com ele, já tenha acordado melhor, e agora ele está sob monitoramento constante, permanente. Deve ficar alguns bons dias internado, tá? Porque foi grave, né? E isso, mais uma vez, foi a vez que mais encheu os pulmões dele com o líquido que ele acaba pelo soluço dele, o líquido que o estômago dele enche líquido, pelo soluço ele acaba broncoaspirando, lembrei a palavra, ele acaba broncoaspirando. O que é isso? O líquido que está no estômago sobe até aqui, depois pelo soluço acaba jogando para dentro do pulmão. Tá aí, gente, tá? Flávio Bolsonaro, né, extremamente abatido, né, gente? Dá para perceber que nitidamente é uma pessoa que está sofrendo muito, deve ter chorado muito durante a noite. A situação do Bolsonaro era pior do que a gente imaginava, inclusive daqui a pouco, gente, eu vou trazer o próprio médico do Bolsonaro explicando com riquezas de detalhes, né, em termos técnicos da medicina, a gravidade da situação. Inclusive, tá, dentre as falas do médico, ele disse que Jair Bolsonaro corre grave risco de morte. Daqui a pouco eu vou trazer essa fala do médico aqui do Bolsonaro para vocês. Porque agora, gente, tem a Ana Paula Henkel, que fez o melhor comentário, gente, tá? Que eu vi até agora sobre Jair Messias Bolsonaro. Gente, assistam com muita atenção, porque o que a Ana Paula Henkel disse aqui nesse Forte é muito forte. É muito forte. E é sobre o Bolsonaro. Vejam só. Paula, na minha família, infelizmente, nós tivemos um caso de óbito exatamente por broncoaspiração, né? A minha sogra, infelizmente, faleceu assim, e não tinha ninguém perto, né? Foi um dia trágico para nossa família, porque a minha cunhada acordou, foi visitar a minha sogra e, infelizmente, aconteceu o pior, né? E a gente precisa continuar fazendo pressão, de qualquer maneira, senadores, deputados, e principalmente isso que o Piotr trouxe, a imprensa. Vocês que acordaram agora vocês acordaram porque foi um jornalista que faz parte do grupo de vocês que foi ameaçado. Vamos bater até quebrar os dentes. Mas há muitos jornalistas, inclusive exilados fora do Brasil, há 7 anos, porque foram perseguidos, porque foram ameaçados, porque tiveram contas sociais bloqueadas, contas bancárias bloqueadas, ficaram sem poder prover para sua família. E tudo bem, né? Eram bolsonaristas ou eram alinhados com a direita, né? O deputado Daniel Silveira, prisão ilegal, alinhado com a direita, bolsonarista, né? Um soldado de Bolsonaro, então tá valendo. Aí agora um outro jornalista que foi colocado nesse inquérito, que é um abismo sem fundo, tudo pode ser colocado lá, e agora estão questionando situações que nós questionamos há 7 anos. E eu acho que a lição para vocês é que vai chegar em vocês.
Portanto, coloquem a mão na consciência e olhem para a situação do presidente Jair Bolsonaro. Vocês não precisam gostar de Jair Bolsonaro para simplesmente olhar essa situação e dizer, isso aqui não é justo. Não é justo pela ótica da lei, não é justo já que temos um ex-presidente, o Fernando Collor de Mello, que em outra situação até não tão grave está em casa, não é justo pela ótica dos direitos humanos, não é justo pela ótica da Constituição, não é justo pela ótica da imprensa. Eu sei que muitos de vocês só falam quando o problema chega em vocês. Afinal, estamos falando de tudo isso que está acontecendo agora durante 7 anos. A revista Oeste tentou, por várias vezes, entrevistar os ministros. E não conseguimos entrevistar os ministros. Não conseguimos entrevistar o ministro Alexandre de Moraes. Mas Alexandre de Moraes tentou calar a revista Oeste. Use a criatividade. Nós temos dezenas de capas para mostrar que nós vamos seguir lutando pelo Brasil, pela Constituição e principalmente pela justiça. A justiça ela é aplicada aos cidadãos pela ótica da Constituição. A justiça não escolhe se o presidente é de direita, de esquerda, centro, progressista ou conservador. É um apelo que nós fazemos a vocês para olharem, já que houve tanta manifestação e indignação corretas quando ameaçaram o jornalista Lauro Jardim, por que não ter a mesma indignação diante dessa barbárie? A palavra é essa, dessa barbárie que está sendo cometida contra o presidente Jair Bolsonaro. Repito, você não precisa gostar de Jair Bolsonaro para entender que o que estão fazendo com ele é sim uma barbárie e essa é a palavra correta que define tudo que está acontecendo. É uma barbárie, realmente é um massacre, é uma barbárie o que estão fazendo com Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? E ela tocou num assunto aqui que eu sempre relembro, é bom, né, rememorar essas situações. O Fernando Collor de Mello, que é um santinho, né, gente, tá? Lamentavelmente, as pessoas mais jovens não sabem do câncer que esse homem já foi para o Brasil lá no início dos anos 90, né, gente, tá? Eu era muito pequenininha, mas eu me lembro da tragédia que foi o Collor para o Brasil, confiscando a conta, né, a poupança do povo brasileiro. Muitas pessoas até, né, atentou contra a própria vida naquela época de tanto desespero. Então, o anjinho do Collor tá lá, gente, tá? Foi condenado à prisão por corrupção, anos e anos de prisão, mas tá lá, gente, tá? Por causa de um problema de saúde, que não chega nem perto dos vários problemas de saúde que o Bolsonaro tem, ele tá lá, naquela mansão luxuosa, né? Na frente do mar, gente, tá? Comendo do bom e do melhor, tendo cuidados de primeiríssima qualidade, morando numa cobertura de luxo, num dos endereços mais caros do Brasil, e só mostra que o crime compensa nesse país. Mas para um homem que nunca roubou, que nunca cometeu corrupção, nunca participou de quadrilha, nunca participou de escândalo de corrupção, Bolsonaro tá lá, sofrendo essa barbárie. Como é que a gente não fica indignado com uma situação dessa? Por isso que às vezes eu perco a fé na humanidade. Porque é muita crueldade e perversidade o que estão fazendo com o Bolsonaro.